Então a gente vê aí que a cada 3, 4 anos está tendo uma atualização. Tá? O que entrou nessa atualização, que entrou em vigor dia 4? Incorporou as categorias super e pesada em esteira de turbulência, criou fraseologia para aproximações e decolagens paralelas, um negócio que começou a ser utilizado aqui no Brasil, né? Em Guarulhos, basicamente, em Brasília. Tá? Orientação quanto ao uso de expressões aí. Então, por exemplo, uso restrito para a palavra decolagem. Então, decolagem só pode ser usada quando efetivamente estiver sendo autorizada uma decolagem. E esse era um problema relativamente frequente que acontece com os profissionais também, tá? Tanto para decolagem como para pouso. Há uma orientação de informação de tora, quando houver qualquer dúvida quanto à performance da aeronave na decolagem. Todo mundo se lembra que é tora ou não? Vamos lá, tora é a abreviação de Takeoff Runway Available, ou seja, a distância que você tem disponível para decolagem. Isso é muito importante, principalmente no caso de jatos pesados, né, onde a questão de decolagem é absolutamente crítica. Alguns esclarecimentos quanto à aeronave na pista. Se usava muito o reporte livrando a pista. Livrando é uma ação que está acontecendo. Mudou isso para o quê? Reporte pista livre, que é o que interessa para usar com outro tráfego. Tá? Adotou a fraseologia de voz recomendada pela ICAO no uso de CPD-LC e ADS-B. Tá? No nosso caso aqui, VATSIM, isso não tem muita importância, porque a gente não usa esses dois modos aí. Só para esclarecer, CPD-LC, Controller Pilot, Data Link Communication. Tá? Uma das formas de controle que existe é exatamente o CPD-LC. Então, comunicação, controle piloto, e o monitoramento da aeronave não é feito por radar, mas feito pelo sistema de data link. Então, há uma recomendação da ICAO que quando você perde o posicionamento, tá, o monitoramento de um voo, tá, tem problemas nesse data link, então se estabelece uma comunicação via fonia. A mesma coisa com a DSB, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. O que é isso aí? É o monitoramento de aeronave via satélite, ou seja, não radar. Isso é bastante usado, principalmente em áreas de pouco alcance de radar, como os centros aí, Atlântico, Pacífico, etc. e tal. Tá? E, inclusive, quem usa o Flight Radar, se já prestou atenção, tem várias aeronaves lá onde mostra que o monitoramento não é radar, ou seja, não tem um ATS aí cuidando dele, usando o radar, mas sim uma informação via satélite. Então, no Flight Radar aparece lá a posição indicada por satélite, então a DSB. Tá? Sem grande importância para a VATSIM, porque a gente não usa isso, mas é a questão só de cultura geral. Ok? Então vamos lá. Principais alterações em 2021. RH, as letras RH, aperfeiçoamento da pronúncia de letras do alfabeto em inglês. Só para lembrar, o R em inglês tem o som do nosso R caipira, vorta, tá? Não é aquele R carioca e não sei quanto e tal. Tá? Aperfeiçoamento de descrição de pronúncia de números, substituição de niner por nine, substituição de meters por meters, substituição de center por center. Tá? Padronização do emprego do termo do, em substituição do to. Ajuste de texto em inglês quando a identificação e procedimentos de aproximação por instrumento. Exemplos, com vento igual ou superior a 100 nós, agora é informado vento superior a 99 nós, com rajadas. Tá? Eliminou, eu vou passar rápido nisso aqui, depois a gente vai
para as coisas que interessam mais em detalhes, tá? Eliminação com exemplos de altitude em metros. A gente não usa altitude em metros no Brasil, ao contrário de alguns outros locais no mundo aí. Por exemplo, Rússia, China. Rússia está mudando, não sei se mudou ou não, tá? Eliminação do termo approach e clearance no indicativo de chamado, de app e centro, tá? Objetivação e redução de uso do canal. A resposta do ATC a uma chamada de aeronave transferida não fica aquele estabelecimento de controle. Não, prossiga, não sei o que, não. Você chamou, uma aeronave chamou um ATC, sendo transferida de um outro, o ATC já vai responder direto com a instrução de controle. Tá? Por exemplo, tá? Centro Brasília, Papatango, Eco, 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 transfere. Ele falou, Eco, 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 voa isso, voa aquilo, autorizado subido ou não, já vai direto com a instrução de controle. Tá? E inserção e aperfeiçoamento de palavras e frases padronizadas. Então, tem uma série de exemplos, recomendo a quem tiver interesse, se tiver um pouquinho de tempo, que dê uma lida nessa nova MCA 116, ok? Vamos em frente. Significado e emprego de termos. Vamos ver, eu vou detalhar mais na frente, deixando mais claro o que é uma aprovação, uma autorização e uma liberação. Tá? Isso existe uma confusão muito grande na aviação real e, consequentemente, aqui na VATSIM também, nas redes. Tá? Outro dia eu estava controlando, semana passada, e eu liberei o pouso de uma aeronave. Não, desculpa. Eu liberei o pouso. O piloto voltou e falou, pouso autorizado. Eu falei, negativo, senhor, liberado. Nós vamos ver qual é a diferença de uma coisa para outra. Clarificou o emprego de break e break. Já vamos ver. Afirmo e negativo. Também vão ver a coisa. Outro problema que acontece de forma recorrente, na real, e importado aqui para a rede VATSIM também, é o substituição do cruza e cruzando quando referente à posição vertical. Então, está proibido isso. A substituição para isso é passa e passando. O cruzando, que é de uso frequente também, cruzando nível 100 em subida para o 300. Cruzando, isso já está proibido há muitos anos, embora seja recorrente o uso tanto na real como aqui na VATSIM. O cruzando gera uma confusão com a palavra cruise em inglês. Cruising em inglês não é passando a posição, é voando em cruzeiro. É o sentido de voar em cruzeiro. Isso há algumas décadas aí, houve um acidente grave em São José dos Campos. O piloto foi buscar uma aeronave lá na fábrica da Embraer e daí ia levar para os Estados Unidos. E o controle mandou reportar cruzando 6.000 pés. O cara subiu para 6.000 pés e entrou em cruzeiro. O resumo da ópera é que ele bateu a pleno na serra ali. Tá? Daí ficou proibido esse negócio. Apesar disso, o pessoal continua usando. Supressão de instruções simultâneas. É muito comum a gente ouvir um controlador falar autorizado a alinhar e decolar. Não tem isso. Tá? Quem autoriza a decolagem está autorizando mais do que alinhar. Ninguém vai decolar sem alinhar. Então, é uma redundância desnecessária. Tá? Você autorizou a decolagem, está autorizado tudo que precede a decolagem. Tá? Que é o ingresso, alinhamento, etc. Tá? Inserção do designador de pista na instrução de decolagem e, eventualmente, tora. Então, isso é muito importante. Tá? Sempre que for autorizar uma decolagem, você deve dizer de que pista você está autorizando. Tá? Isso já aconteceram vários problemas, o cara acha que está decolando o lugar certo e não está. Tá? Unificação do vocábulo report, como correspondente do inglês report. Então, não é o informe, diga onde está, não. Reporte uma posição, reporte uma situação. Tá? Inclusão do termo sequencing. Né?
sequence, como motivo de vetoração. Então, em português seria o nosso sequenciamento, que a MCA sugere que se use, sugere não, determina, né? Que se use a expressão em inglês, sequencing. Então, iniciou uma vetoração. Ok? Então, aqui uma relação das principais coisas que foram mudadas e vamos em frente. Só relembrando para a gente poder detalhar um pouquinho mais na frente. Então, relembrando. Estrutura de uma mensagem ATC, como é que é? Ela vai iniciar com o destinatário, para quem eu estou mandando essa mensagem. Então, vai identificar a aeronave. Em seguida, vem uma ação. O que é? O controle determina, autoriza, libera, ou solicita, ou pede que reporte. O que? Um objeto, um procedimento, uma altitude, uma velocidade, uma proa, um rumo ou informação. Aliás, proa, me lembrem, vamos falar um pouquinho mais lá na frente. E condição, se há alguma restrição, ou motivo, ou alternativa, ou possibilidade. Tá? Normalmente, não se recomenda controle que diga qual é o motivo. Tá? Em princípio, o controle não tem que explicar o porquê está dando uma autorização ou uma instrução a ser seguida. Tá? E, no contato inicial, o ATC emissor vai se identificar, só no inicial. Então, por exemplo, Varig 0338, aqui embaixo, autorizado para o Odicine, limitado ao nível 100, controle São Paulo. Tá? Depois que estiver estabelecida a comunicação, não precisa, o ATC não, nem a aeronave precisam ficar se identificando durante toda a transmissão. Tá? Estrutura de mensagem de piloto para o ATC. Então, destinatário da mensagem. Tá? Por exemplo, controle São Paulo. Ação. O que o piloto faz na comunicação? Ele só pode pedir alguma coisa, solicitar, ou confirmar ou reportar. Tá? Ele não autoriza nada, não define nada. Ele pede, confirma ou reporta. E um objeto, um procedimento, uma atitude, altitude ou informação. Tá? E identificação quando for o caso. Se vocês notarem, eu coloquei um asterisco aí, tanto no ATC como na aeronave, e aqui embaixo, só na chamada inicial. Dispensada quando estabelecida a comunicação. Estabeleceu a comunicação, não precisa mais. Controle, é fulano. Fulano, aqui é o controle. Não, não tem mais isso aí. Tá? Estabeleceu a comunicação, aí é direto ação e objeto. Ok? Quando tem muita gente na frequência, aí sim, o controle vai identificar para quem que está indo aquela mensagem, né? Que quer dizer uma autorização, alguma coisa assim. Tudo isso aí relembrando coisas que já tem, ok? Vamos lá. A questão de pronúncia sempre tem uma dúvida aí muito grande. Então, o MCA deixa isso muito claro. Essas expressões conhecidas como atiz, avigás, cavoque, aidente, info, metar, a gente fala como se escreve, tá? Notan, RNAV, Celcal, CID, STAR, tá? Como a gente escreve, a gente fala. Já ADF, CB, DME, ITA, IFR, ILS, letra por letra. Então, ILS, Índia, Lima, Sierra. NDB, November, Delta, Bravo. TMA, Tango, Mike, Alpha. Tá? Nível de voo, altitude, altura e visibilidade, falar dígito a dígito. Tá? Então, nível de voo, 100. Tá? Altitude, 2.2450 pés. Tá? Altura, visibilidade, vai por aí adiante. No caso de português, a gente pode usar 1000 quando for número inteiro, só 1000. Então, altitude, 4.000 pés. Tá? Já em inglês, quando estiver usando a fraseologia em inglês no Brasil, deve usar 100,000. Tá? Então, passing 1,700 pés. Passing 7,000 feet. Ok? Então, em inglês usa centena e milhar. Em português, não. Dígito a dígito. Se for milhar inteiro, aí a gente vai falar um milhar. Então, 7.000 pés. Ok? Vento.
dígito a dígito e unidade. Então, vento de 230 graus com 0,7 nós. Tá? QNH, pista e transponder, dígito a dígito. Rumo e proa, dígito a dígito. Velocidade, dígito a dígito. Tá? Hora, normalmente na hora a gente só informa os minutos, e aí é dígito a dígito. No solo, ao 0,3 da hora, ponto. Tá? Números decimais, falar cada dígito separado pela palavra decimal. Tá? Então não é ponto, não é vírgula, não. 132 digital 75. Tá? Número 6, em português, a pronúncia é meia ou meia dúzia, para evitar a confusão com o 3. 3 e 6 são muito parecidos em português. Então ele usa número 6, meia ou meia dúzia. Ok? Tudo isso aqui, estou relembrando, tem umas pequenas alterações nesse ICA 116, mas o básico está aqui. Tá? Autorizações e informações. Então, chamada inicial da aeronave, indicativo do ar, por exemplo, controle de São Paulo. Se você estiver operando uma aeronave super ou pesada, então Airbus 380, não sei o que, você vai acrescentar no indicativo de chamada. Tá? Designativo da informação ATIS recebida, com informação delta. Tá? Resposta da aeronave, indicativo, autorização de nível, já vai com autorização direto. Então, Papatango, Alfa, Delta, Bravo. Autorizado o nível não sei o quê, proa do auxílio à navegação, ajuste altímetro e nível de transição, procedimento de aproximação, informações meteorológicas se não houver ATIS, instruções complementares. Tá? Então, a chamada inicial. Você chamou alguém, não sei quanto, ele já vai direto para a autorização. Não fica aquele ping-pong de, não, prossiga, fala, não, volta, não. Tá? Relembrando também, o que a gente tem que cotejar obrigatoriamente? Isso aqui já é bastante antigo. Autorização de rota ATC. Autorizações e instruções para, em qualquer pista, entrar na pista, pousar, decolar, manter-se a certa distância, cruzar a pista, taxiar e regressar. Tá? Cotejamento obrigatório, pista em uso, ajuste altímetro, código transponder, instrução de nível, proa, velocidade e nível de transição. Então a gente vê muito na comunicação pessoal cotejando coisas que não tem muito sentido, não. Ele pede uma informação aí de metário de não sei o que, daí parte para um cotejamento completo. Não, isso aí não tem. Tá? Então isso aqui é só relembrar. Tá? E sempre que um ATS receber um cotejamento errado, incorreto, ele vai transmitir negativo, a palavra negativo, e vai repetir toda a mensagem. Nas demais autorizações e informações, ou seja, de cotejamento não obrigatório, transmita o seu call sign ou parte dele. Não precisa, copiado. Não. Evitar frases condicionais. Com relação à pista ativa, são proibidas essas frases condicionais. Por exemplo, ingresse após a passagem da aeronave branca. Tá? Vai ingressar depois da passagem do outro. Tem uma condição aí no meio. Não, isso é proibido usar, principalmente com relação à pista ativa. Nas demais situações, evite, mas não é proibido. Ok? Tem uma pergunta aí, José. Sim. Com relação a colocar condições, né? Siga a tal aeronave até a pista, tudo. No táxi de retorno ou até a pista, se tiver, vamos supor, uma aeronave da Azul, tá taxiando pela Golf e vai esperar no ponto de espera. Aí tem uma aeronave da TAM que já efetuou o pushback e vai fazer o mesmo táxi. Eu posso mandar ela seguir a aeronave da frente? Pode. Siga a aeronave azul à sua frente. Tá? Não, beleza, valeu. Ok? Aí não tem uma condição. Tá? Tem aeronave, siga, não tem problema.
Ok? Agora é relativamente frequente, autorizado o ingresso após a passagem do azul. Tá? Eu estou autorizando ingresso na pista condicionado ao cara que vem pousando passar na frente. Isso é proibido. Ok? Sanada a dúvida? Vamos em frente. Da mesma forma, bom, então repetindo, palavras decolagem e pouso só podem ser usadas para autorização. Por quê? Tem um exemplo aqui que eu coloquei. O app fala para a aeronave, tá? Chame a torre em 118,30. E bom pouso. Eu já vi isso 500 mil vezes. A dúvida é o seguinte, o pouso foi autorizado? Então isso aqui que parece uma gentileza e não sei quanto, é extremamente perigoso. Tá? Você não pode usar a palavra pouso a menos que você esteja autorizando. A mesma forma decolagem. Por quê? Porque o piloto pode entender que foi autorizado. Tá? Então esse bom pouso, boa decolagem, não tem, é proibido. Tá? Questão de urgência e emergência, não tem muito aqui na rede, mas só lembrando, mensagem de socorro, ou emergência, Mayday 3 vezes, Mayday, 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 tá? E pam, 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 é uma mensagem de urgência, ou seja, você está pedindo prioridade na comunicação, só, não está declarando emergência. Ok? A palavra cruzar ou cruzando só pode ser usada para autorizar ou informar posição. Então, reporte cruzando VR Campinas, por exemplo. Tá? Isso aqui se usava muito cruzando para informar a posição vertical. É proibido. Por quê? Porque gera confusão. Então, para reportar a posição vertical, a aeronave deve usar passar ou passando, para evitar a confusão com cruising, do inglês, que significa voo em cruzeiro. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, é um erro recorrente que a gente vê aqui, tanto na rede como na real. Tá? Então, você vai usar passando como altitude temporária, passando o nível 100 em subida para 300, por exemplo. Então, é passando, não é cruzando. Tá? Outra coisa importante é o seguinte, o que é uma aprovação? Plano de voo aprovado, instrumentos para Brasília no 300, etc. E tal. É um consentimento para a realização de procedimento, navegação, etc. A aprovação não inclui autorização para realizar o que foi aprovado. Tá? Então, o plano de voo é aprovado. Para a realização de procedimento, vai poder realizar isto, etc. Mas não está autorizado. A aprovação não. Tá? A expressão autorizado é a que permite a realização do procedimento, da instrução ou da navegação. Então, está autorizado. Liberado permite ao piloto, sob sua responsabilidade, a realização do procedimento, instrução, navegação, etc. Tá? Então, o exemplo que eu dei agora há pouco, estava controlando semana passada, eu liberei o pouso de uma aeronave, está numa área fora do meu controle, não tinha torre, está disponível, então está liberado. O piloto cotejou, pouso autorizado. Falei, negativo, comandante, está liberado, ou seja, a seu critério e responsabilidade. Tá? Eu não estou garantindo que a pista está livre e que ele pode realizar o pouso dele. Tá? Ele diz que ele pode, sob responsabilidade dele, cuidando da própria separação. Então, é muito importante a gente ter consciência e usar corretamente as expressões aprovado, autorizado e liberado. Tá? Próximo passo, autorização via, que serve para autorizar uma CID, uma realização de uma STAR, ingresso de aerovia, etc. E tal. Quando o controle autoriza via, ele está autorizando a navegação lateral e vertical, as duas do procedimento que ele está autorizando. Seja uma CID, uma STAR, voar uma aerovia, etc. E tal.
tá? Então, autorizei chegada Cobov 1 no alfa, não sei para onde, tá? E autorizei que o cara inicie o procedimento. Mas se eu autorizo via, ele pode fazer toda a navegação lateral e vertical, não precisa ficar informando nível, coisa nenhuma dessa, está autorizado. Tá? A palavra break. Break a gente utiliza entre palavras repetidas. Então eu estou com uma comunicação muito ruim com alguém, tá? Qualidade ruim, clareza 2, tá? Eu vou avisar que eu vou fazer words twice. Então, palavra por palavra eu vou repetir. Então, break entre palavras repetidas. Seed, break, seed. Star, break, star. Ok? Já o break, break, então ele duplo, é utilizado para separação de mensagens entre aeronaves. É utilizado pelos controladores quando tem muita gente no canal dele, tá? E ele precisa emitir autorizações em sequência de uma para outra. Então, Papatango, Alfa Bravo Charlie, autorizado não sei o quê, break, break, Gol 7132, autorizado não sei o quê, break, break. Então, eu vou encadeando as autorizações entre aeronaves usando o break, break. Outra coisa que a gente vê bastante é o afirmativo. É proibida a expressão afirmativo. Por quê? Porque, de acordo com a pronúncia em português, a confusão com negativo é muito grande. Por quê? A nossa pronúncia aqui é paroxítona, então afirmativo, negativo. Tá? Nós enfatizamos o final da palavra, isso gera confusão. Então, o que eu devo usar? O controle faz uma pergunta. Afirmo, ponto. Tá? O controle faz outra pergunta. Negativo, controle. Ok? Então, é afirmo e negativo, não afirmativo, que pode gerar confusão com negativo. Tá? Já em inglês não é assim. Por quê? Em inglês a pronúncia é proparoxítona. Tá? Você dá ênfase na primeira sílaba. Tá? Em português dá esse problema aí com os finais iguais. Tá? Então, entre expressões corretas. Afirmo, já em inglês não negativo. É assim. Estou indo muito depressa? Ninguém falou tranquilo, nada. Tranquilo. Excelente. Então tá bom. Vamos lá. Exemplo de comunicação. Do lado direito, aeronave. Tráfego Galeão, TAM 3250, solicita autorização ATC, informação Bravo. Então já disse que eu tenho a TIS. Qual é a resposta do ATC? Do lado esquerdo, TAM 3250, é primeiro estabelecendo a comunicação, autorizado ao aeroporto de Brasília, rota do plano de voo, nível 320, suba via EVIRAD 2 Bravo, transição EPICACHES, transponder 3243. O TAM 3250 anota e coteja toda a autorização. Ok? Muito bem. Então, está autorizado. Próximo passo, o que é? Iniciar a operação. Então, ele vai chamar o quê? Solo Galeão, TAM 3250, box 3, India Foxtrot Romeo para Brasília, solicita acionar. Já vai direto ao assunto. Tá? Resposta do ATC, TAM 3250, acionamento aprovado, push está incluído. Quando eu aprovo o acionamento ou a partida, o push está incluído. Tá? Instrução, chame pronto para táxi. Então, como é que ele vai voltar? POB 176, alterna com fins, 4 horas e 10 de autonomia para táxi. Só assim, já estabeleceu comunicação, não precisa ficar identificando. Tá? Então vai. TAM 3250, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via taxiway Golf, próximo do ponto de espera, chame torre em 118,10. Tá? TAM 3250, autorizado via Golf para runway 110. Tá? Então, quanto mais limpa a comunicação, melhor.
Tá? Vamos continuar. Ele está chegando perto do ponto de espera. Torre Galeão, TAM 3250, ponto de espera, pista 190, pronto para a partida. O ATC já volta com o quê? Se ele tiver condições, TAM 3250, decolada autorizada, pista 10, vento de 110 graus com 8 nós. Resposta dele, não precisa ficar torre, não sei o que, não. Decolagem autorizada, pista 10, ponto. Decolou. TAM 3250, chame controle Rio 119,00. Então vamos lá. Aeronave. Controle Rio, TAM 3250, decolado, pista 10, Galeão, transfere. Na transferência, ele já vai direto. TAM 3250, suba via Evirade 2 Bravo, transição Epicaches, reporte cruzando Evirade. Cruzando aqui é o sentido do quê? Passando essa posição. Tá legal? Isso a gente tem que bater bem e organizar a cabeça. Cruzando é para reporte de posição. Resposta da aeronave. Autorizado via Evirade 2 Bravo, transição Epicaches. Ponto, morreu a história. Tá? Daí ele vai continuar voando. Dali a pouco ele vai ter que restabelecer a comunicação com o ATC. E posso ter várias aeronaves na terminal aqui no caso, né? Então, ele vai chamar se identificando. TAM 3250, reporta cruzando Evirade. Qual a resposta do ATC? 3250, chame Centro Brasília 125,35. Chama Brasília 12535. Tá vendo que é limpando bastante a comunicação? Então, ele autorizou o quê? Chamar Brasília 12535. Vamos lá. Centro Brasília, TRAN 3250, transfere. Transfere, já houve a transferência, ele já dá a mensagem direto. 3250, contato radar, reporte passando, não é cruzando, nível 210. Vai reportar passando 210. Tá? Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu coloquei um asterisco depois do vai reportar. Por quê? Eu já ouvi muito o pessoal usando o verbo no futuro. Reportarei, tá? Reportará. Tá? Isso, do ponto de vista de comunicação, tá? É muito complicado, tanto entonação como verbo no futuro. Então, a sugestão é a seguinte: vamos usar, tá, verbo auxiliar. Então, vai reportar, não é reportarei passando, tá? Isso é complicado. Tá? Reportará passando, tá? Ou entonação. Tá? Fui autorizado? Fui autorizado, a entonação no rádio é um negócio perigoso, nem sempre funciona bem. Então, a sugestão é usar verbo auxiliar, tá? Vai reportar, tá? Vou cumprir, não é cumprirei, passarei. Pode parecer um português mais bonito, mas para escrever carta e não sei quanto, né? Aqui é melhor usar verbo auxiliar, tá? Então a resposta vai reportar passando 210. Então, o controle está lá cuidando de várias aeronaves, eu vou fazer uma chamada para ele. O TAM 3250 reporta passando nível 210. TAM 3250, o ATC, TAM 3250, suba para nível 320 sem restrições. Reporte nivelado. Autorizado 320. E continuo na minha subida. Quando eu atingir o 320, TAM 3250 reporta nivelado 320. O ATC 3250, ciente, vigilância, chame para descida. 3250, eu não preciso cotejar isso, eu não preciso cotejar toda a mensagem. 3250. Quando chegar no ideal de descida, um pouco antes, tá, eu vou chamar o centro, 3250 para descida. Qual a resposta do ATC? Já vem direto. 3250, descida autorizada para nível 80, via pedal 3 alfa, transição Coran. Então, veja, é uma rota que ele está autorizando, aí eu preciso cotejar. 3250, descida autorizada, tanto mudança de nível como rota, para nível 80, via
pedal 3 alfa, transição Coran. Então aqui, mais uma vez, o via, ou seja, toda a navegação lateral e vertical está autorizada. A hora que ele me autorizou via pedal 3 alfa. Ok? Continuando. Estou lá na descida, no pedal. O ATC vai me chamar 3250, chame controle Brasília em 119.50. 3250, chama controle Brasília. Tá? Controle Brasília, TAM 3250, transfere informação Delta, ou seja, já tenho a TIS de lá. Tá? O controle vai responder com o quê? Já com o meu procedimento. 3250, contato radar, prossegue descida via pedal 3 alfa, Coran, prepare a aproximação ILS Whisky, pista 11, esquerda, reporte estabilizado no lock. Tá? Autorizado, aqui é uma rota. Tá? Autorizado via pedal 3 alfa, Coran, para aproximação ILS Whisky, vai reportar no lock. E vou continuar a minha descida para iniciar a aproximação. Estou numa STAR, né? Quando estiver estabilizado no lock, o TAM 3250 reporta estabilizado no localizador, pista 11, esquerda. 3250, chame a Torre Brasília em 118.45. Tá? Torre Brasília em 118.45. Tá? É a transmissão. Já. Torre Brasília. TAM 3250, QNH 1015, vento de 150 graus com 0,7 nós, pouso autorizado, pista 11, esquerda, reposte pista livre, não livrando. Tá? E autorização de pouso eu tenho que cotejar, 3250, QNH 1015, pouso autorizado na pista 11, esquerda. Tá? Aqui é um detalhe que é o QNH. O QNH é o negócio mais importante que tem num procedimento de aproximação. Tá? Por quê? Porque é ele que vai te dar a indicação correta da distância vertical para a pista. Então, a sua altitude vai estar calibrada no mesmo parâmetro que a elevação da pista. Tá? Isso aqui é fundamental. E o 3250... quando livrar a pista, reporta a pista livre. Chame Solo Brasília em 121.80. Solo Brasília, TAM 3250, livrou a pista 11 esquerda na Foxtrot para táxi. 3250, táxi autorizado via Foxtrot Hotel e Quebec para Pátio 2. Autorizado via, então isso aqui é como se fosse uma rota, né? Autorizado via Foxtrot Hotel e Quebec para Pátio 2. TAM 3252, reporta Gate 4 no Pátio 2, cortou. 3250, plano de voo encerrado. Então, um exemplo de comunicação, o mais limpo possível, tá? É isso que este novo padrão aí preconiza. Dúvidas, perguntas, querem que detalhe alguma coisa? Eu volto, fiquem à vontade. Falei rapidinho, agitando. Quero falar. Tá me ouvindo, Zé? Sim, diga. Fala, Emílio. Eu vou ser rápido, vou ser conciso. Você falou ali, reporte nivelando, né? Sim. Então, como eu tenho controlado muito centro, eu estava controlando e passou um controlador e me deu um esporro, simplesmente porque eu falei reporte nivelando. Ele falou que era reportando atingindo. Eu perdi o sono uns 15 dias. E daí eu falei, daí eu fiquei, né? Atingindo ou nivelando? Porque sempre falei nivelando. Eu quero saber, nivelando ou atingindo? Tá. Vamos ler a MCA, tá? Ela tem um monte de exemplos lá e isso aí entra também. Eu não falei nivelando equivalente a atingindo. Eu falei reporte nivelado, ou seja, ação concluída. Perfeito. O seu plano de voo é para 350. Reporte no 350 é nivelando ou atingindo? De preferência nivelado, não nivelando. Nivelando é uma ação que está acontecendo ainda.
Reporte atingindo. Reporte nivelado. É o que eu uso, o termo nivelado. Isso, não é nivelando. Não, eu falei nivelando porque acho que estava escrito ali no slide anterior ali. Eu falo Bom, a sempre sugestão é a seguinte, eu sugeri que vocês lessem lá. Então, veja, os MCA, eles criam uma série de regras, eles explicitaram esses usos aí de palavras, etc e tal, mas eles trabalham muito com exemplos. Então, tem vários exemplos lá, a sugestão, dê uma lida e veja lá. Tá bom, obrigado. Mas eu vou continuar nivelado, então. Tá. Use isso, em princípio não tem problema não. Tá? Bom. E o seu colega aí, ele vai me encontrar qualquer dia, daí sou eu que vou tomar uma comida, mas tudo bem. Ele é controlador na real, é isso? Quem falou comigo? É. Não, é controlador da VATSIM, mas eu não posso citar nomes. Não quero saber quem é, quero saber qual é a qualificação. Não, é controlador da VATSIM, mas às vezes acontece. Mas agora parou de acontecer. Eu comecei a controlar com mais frequência e eu procurei também dar mais cuidar um pouco mais também, né? Cuidar um pouco, tomar mais um pouco de cuidado. Daí foi só uma vez e acabou. Ah, tá ótimo. Essas coisas acontecem de vez em quando. Mas elas são boas porque geram uma discussão e a gente aprofunda o conhecimento das coisas. Gente, o que eu fiz? Passei rapidinho no que mudou e detalhei as coisas que me parecem mais importantes. Tá? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor aí antes de prosseguir. Pode falar. O senhor falou sobre o termo liberado, né? E que eu não entendi muito bem, mas entendi ali que seria no uso para o pouso, né? Então seria liberado o pouso. Não. Vamos um pouquinho mais adiante, Diego. Liberado é qualquer coisa que você não autorizou, quer dizer, o piloto pode fazer, tá? Mas há critério e responsabilidade dele. Tá? Quando eu autorizo, por exemplo, eu autorizei um pouso, eu tenho certeza que a pista está livre, tá? Que eu estou monitorando isso, então o piloto pode fazer porque a condição está segura. No exemplo que eu dei, seu pouso está liberado, o que quer dizer isso? Tá? Não sei se a pista está livre ou não, tá? É sua responsabilidade manter sua separação. Então, a diferença entre autorizado, eu estou garantindo a segurança da operação, liberado é a seu critério. Se você achar que tem condições, faça. Se não, não. E a responsabilidade é sua, ok? Forem duas aeronaves no circuito de tráfego, eu posso liberar as duas para o pouso ao mesmo tempo, então, seria isso? Sim. Mas é conveniente você autorizar a primeira e depois você autoriza a segunda. Por quê? Porque você é torre, você está gerenciando a posição das aeronaves. Agora, se eu sou APP, não tem torre no aeródromo, eu não vou ficar autorizando o pouso. Por quê? Eu não estou gerenciando a pista. Entendido. Entendeu a diferença? Afirmo. Uma outra dúvida que não Gostei do afirma, hein? Bom, é isso aí. Não tem uma outra que eu não vi o senhor passar aí nos slides, mas então, por exemplo, tem esses procedimentos RNAV, né? Muitas vezes o piloto ele pede para voar direto para um fixo que não é o fixo inicial, né? Então ele quer começar o procedimento RNAV a partir de um fixo diferente. Mas eu não sei, eu como controle, se eu poderia autorizar, né, ele fazer isso por conta de eu não ter segurança de que ele vai fazer aquele voo direto na altitude segura com relação ao terreno no entorno. Então, nesse caso, eu poderia falar para ele liberado e ele está assumindo os riscos e a responsabilidade de manter a separação com o terreno? Olha, a rigor, Diego, vamos dar uma olhada nessa situação. Uma aproximação RNAV, você tem Initial Approach Fix, Intermediate Fix e Final Fix, não é isso? Certo. Tá? Você autorizar ele direto, ele te pedir, você autorizar direto
até o intermediate fix, em princípio não tem problema nenhum. Por quê? O procedimento, a carta do procedimento, ele garante a separação com sola. Tá? Então você pode autorizar a descida para a altitude do intermediate fix, por exemplo, e autorizar ele voar direto ao intermediate fix. O IF. Tá? Aí eu acho que é autorização mesmo. Ele está te pedindo para cortar caminho, no fundo é isso, não é? Exato. Tá? Você pode autorizar, não tem problema nenhum. Ele está voando regra no instrumento, pressupõe-se que ele tem a carta na mão, você vai autorizar direto o fixo que ele pedir. Ele não vai precisar obrigatoriamente iniciar o procedimento por um Initial Approach Fix, um EAF. É porque no Rio de Janeiro tem um terreno que é, né, singular aí, né? Então, em outros lugares, às vezes, é muito possível, tipo São Paulo, é quase tudo a mesma altitude, então é muito possível ele voar de qualquer lugar para qualquer lugar, né, e mantendo aquela altitude que é segura. Mas eu tenho essa questão e às vezes o piloto não entende que ali no Rio tem certos pontos que não dá para autorizar ele, por exemplo, para o intermediate do Galeão ali, porque tem um pedaço que o mínimo é 4.500, né? E lá é 3.300, é coisas assim. Mas é possível autorizar se o terreno for livre. Eu entendi e esclareceu minha dúvida. Obrigado. Tá. Obrigado. Mas veja, né, nesse caso que você está falando, o cara pediu, você falou negativo, senhor. Não posso garantir a separação com o terreno. Você não precisa explicar, mas negativo. Vai voar o IAF e tal, tá? Golf Lima, não sei das contas. A dúvida era essa aí, esclareceu, muito grato. Eu que agradeço. Vamos em frente, mais coisa. Tem uma dúvida aqui sobre a questão de liberar e autorizar, né, o pouso. Eu vou dar um exemplo aqui de Santos, né, que eu controlo São Paulo normalmente aí. Vou falar de Santos, que eu conheço. Normalmente a gente não tem o vento, né, o METAR ali, porque às vezes as condições não são trazidas para a gente, né, no METAR, no VATIS e tal. Então, para a gente liberar um pouso sem a meteorologia, ficaria pouso liberado. Então, não precisa esclarecer que não tem vento, não precisa nada, né? Só falar pouso liberado. Tá. Veja, a gente tem um papel de educação. Né? O pessoal confunde muito liberado com autorizado. Tá? Se usa muito decolagem liberado. Isso vem de um falso cognato da tradução da expressão clear to land or clear to take off. E o pessoal tenta imitar aqui, que não é a imitação boa. Tá? Nós temos claramente duas palavras que são usadas no controle, uma que é autorizado, ou seja, eu estou garantindo a sua segurança, e o liberado que você pode fazer, mas sob seu risco, sua conta e risco, sua responsabilidade. Tá? Então, quando eu autorizo uma decolagem, é porque a pista está livre e a subida inicial também está livre. Mas se desenvolveu liberada a decolagem. O que quer dizer isso? Tá, a rigor é um termo errado. Por quê? Se uma torre autoriza uma decolagem, ele tem que garantir que a pista está livre. Tá? Então a expressão correta é decolagem autorizada, não é decolagem liberada. E esse problema acontece na real também, nos controladores reais, nas gerações aí que estão antigas e as novas que ficam copiando as bobagens das antigas. Ajudou ou atrapalhou, Igor? Não, entendi, sim, ficou muito bem explicado. Eu tenho uma outra pergunta rapidinha também. Não tem pressa não, a gente tem a noite inteira. Vamos lá, eu só apressei aqui para não ficar enrolando vocês. Agora a gente discute o que é mais importante. Vai lá, Igor, depois eu volto ao Emílio. Não, beleza. Na questão de fraseologia em inglês, espera só um pouquinho, rapidinho. Então, na questão de fraseologia em inglês, quando a pessoa está pousando ali, eu não poderia falar reporte livrando pista, eu teria que falar reporte pista livre, certo? Em inglês ficaria como? Ficaria report when runway is free? Olha, eles não dão o exemplo, tá? Veja, o inglês aqui, tá?
A fraseologia em inglês ela tem um padrão mundial. A MCA aqui entra nas expressões em inglês usadas no Brasil. Ela não está criando uma nova fraseologia ou regulamentando a fraseologia em inglês internacional. Tá? Sim, está corrigindo, né? Então, mas de preferência, você vai usar em inglês reporte pista liberada. Tá? Então, clear runway. Tá? Não é clearing. Tá? Report runway cleared. Tá ok? Beleza, valeu. Emílio, o que você tinha chamado, diga. Eu tenho voado nos Estados Unidos, eu sou da América, e eles usam muito vacanted para pista livre. Peraí, fala mais devagar que tá com um pouco de eco. Eles têm usado muito o quê? Vacanted. Vacanted, que quer dizer desocupado. Então, ele usa muito essa expressão quando você está livrando a pista. Vacanted, eu tenho ouvido alguns controladores nossos também falando assim. Sim. Runway cleared, é isso que você falou? Em vez de clear, vacanted. Vacancy. Então, ok. Pode ser. Ou então o cleared. É o passado, né? Pode ser. A questão do... Pegar um gancho ali do Igor é o seguinte, existe alguma restrição na VATSIM? Ou existe, por exemplo, se eu usar o METAR do NOAA e eu não tenho METAR, ele falou METAR de Santos, eu não tenho METAR de Santos, mas eu tenho o METAR do NOAA aqui na minha frente. Eu posso usar o METAR do NOAA? Em princípio, não dentro da rede. Por quê? Tá? Porque a rede precisa ver que METAR que ela está usando. Tá? Se eu tenho um METAR de um aeroporto, tá? As aeronaves vão ter o ajuste lá, que é o que está sendo usado na rede. Se eu pegar um METAR de alguma outra fonte, ele pode estar correto ou não, mas ele pode não estar representando o que o piloto está vendo efetivamente. Eu já fiz vários testes, eu pergunto porque, fazendo o gancho do Igor, eu pergunto porque eu já fiz vários testes com alguns pilotos, eu perguntei, verifique se o vento, você tem um vento XY com etc. E bateu, então eu pergunto isso, mas eu estou perguntando se há alguma restrição em usar ou não há como referência. Acontece que você não pode dar informação errada para o piloto, tá? Vamos tentar deixar isso claro. A rede VATSIM pega os METARs, tá, do NOAA, isso vem de lá, tá? Nós temos uma informação aqui, isso vai para lá e a VATSIM pega de lá, para os aeródromos brasileiros, tá? O que pode acontecer, Emílio? Eu tenho um aeródromo aqui que falhou o METAR ou não sei quanto e tal, então embora tenha um METAR lá do NOAA, tá? O Flight Simulator, o X-Plane ou qualquer outra coisa, está pegando o METAR que está na rede VATSIM para guiar o voo dele. Então, se essa informação de METAR não está disponível, você pode estar dando, por exemplo, uma informação de ajuste altímetro que não é o que o seu avião, o seu simulador, está usando no seu avião. Este é o problema. Vou insistir numa questão. Eu tenho feito uma experiência para avaliar o que está acontecendo com o METAR da VATSIM e o METAR do NOAA que eu tenho aqui. Então, eu faço uma comparação. Eu estou sempre comparando o METAR da VATSIM com o METAR do NOAA para ver se está igual. Por enquanto, está batendo, está dando 100%. Por isso, eu insisto na questão se é restrito ou não, porque eu estou baseado na experiência que eu tenho feito. Eu nunca dou um METAR da VATSIM sem olhar para o METAR do NOAA. Eu nunca dou METAR do NOAA sem olhar para o METAR da VATSIM. Bom, isso que você está fazendo é extremamente válido. Agora, precisa pegar a exceção. Pega um METAR de um aeroporto que tenha falhado aqui. E eu tenho METAR lá no NOAA. Isso, volta e meia, acontece. Tá? Quando passa o arquivo lá para o NOAA, ele pode ter algum problema de não ler aquilo lá direito. Então, nesse caso que você precisa comparar, efetivamente,
qual é o ajuste que está no aeródromo efetivo para ponto de vista do software do piloto. Tá? Então, um bom jeito, por exemplo, tá? Você tem um METAR que está faltando no aeródromo. Tá? Pede para um piloto lá colocar no solo e ajustar a altitude ou elevação correta do coisa e te dizer qual é o ajuste altímetro que está lá, efetivamente. Obrigado. Você entendeu onde pode estar a coisa? Sim, entendi. Obrigado. Vamos lá, gente. Jorge José Fonseca, tempo que eu não te vejo, hein, Jorge? Fala, lindo. Beleza? Tudo bom. Vamos lá, mais alguém tem mais alguma coisa ou não? Eu tenho uma pergunta, mas não é tão relacionada assim com a palestra de hoje. Eu só pegar um gancho nesse problema aí do METAR. Parece que o problema é que a gente não pode garantir que a VATSIM vai estar 100% sincronizada com o NOAA. Então é esse caso que pode dar ruim, vamos dizer assim, né? É exatamente isso. Estou falando das exceções. Tá? No normal, a informação de METAR, a VATSIM pega no NOAA, que por sua vez pega no Brasil, pega nos Estados Unidos, etc. Tá? Mas no caso de eu não ter um METAR aí, precisa ver qual METAR que a VATSIM está pegando. Qual METAR? Qual o ajuste, quais as condições que estão lá. Quando o METAR não está disponível na VATSIM. Estou falando de uma exceção aí que acontece o problema, tá? Ou se acontecer alguma coisa, usa essa expressão, né, do pouso liberado e não autorizado. Pode ser, ou informa ele que você não tem certeza do ajuste. Tá? Um aeródromo que eu não tenha METAR disponível na VATSIM, qual é o ajuste? É algum ajuste ou ele puxa para o padrão? Ou ele mantém a última leitura que estava no VATSIM? Eu não sei, isso aí precisa ver o que ficou lá no banco de dados. Entenderam onde está o X da questão ou não? Sim, ficou bem claro. Se eu puder, eu tenho mais uma dúvida aí com relação aos slides. Qual slide? O senhor fala ali sobre o PAN-PAN seria urgência e prioridade na comunicação, né? Então, a aeronave que ela declara PAN-PAN, ela, na teoria, então, ela teria seguindo o mesmo regulamento das demais ali, e somente a prioridade seria na comunicação? Na comunicação. PAN, PAN, PAN. Então, PAN 3 vezes, PAN, PAN, PAN. É prioridade de comunicação. Então, eu posso entrar em cima da transmissão dos outros, entende? Entendo. Então, mas ele não tem a prerrogativa de autorizar ele nada de diferente do que eu autorizaria normalmente. Não, é exatamente isso. Ele não está em emergência. Em emergência, Mayday, 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 você faz o que precisar fazer, tá? E simplesmente comunica. Fiz ou estou fazendo isso, ponto. Eu não peço autorização para controle, para coisa nenhuma. Exemplo, estou lá em cima, despressurizou, despressurização explosiva. Eu vou declarar emergência. Mayday, 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 meu prefixo, tá? Proa não sei quanto, descendo para 10 mil pés e descida de emergência para 10 mil pés. Ponto. Eu não estou pedindo autorização. Eu estou dizendo que eu estou fazendo. Tá? Entendo. Já PAN, 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 não. Tá? PAN, 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 eu tenho prioridade na comunicação com o ATC. É um exemplo que aconteceu comigo nessa semana. O painel apagou todo, completamente, apagou tudo. Continuava no controle da aeronave, mas não tinha nada elétrico ligado. E o que você fez de bom?
Bom, como tinha pouco tráfego, eu contactei o ATC que estava e informei. A ATC perguntou se tinha emergência. Eu falei, bom, por enquanto não, que o avião está nivelado, está voando, né? Apenas quase como piada, pouco depois ele explodiu. O crash no Flight Simulator sumiu tudo. Tá resolvido. Na real seria bem pior, né? Mas na real, se você perdeu energia elétrica, perdeu o rádio também, né? Não perdeu a elétrica, as luzes continuavam funcionando, né? Apenas todo o painel apagou. Uma vez aconteceu de eu perder o MFD, né? Ou seja, não conseguia seguir a rota pelo FMC, e aí eu só pedia o controle para me vetorar para aproximação e pouso, entendeu? Por quê? Eu conseguia voar uma proa, conseguia navegar por vertical speed, mas o FMC ele ficava parado, estático, ele não me dava a situação, entendeu? E aí o controlador foi me vetorando até o meu pouso, foi assim que eu consegui pousar a aeronave. Não foi uma situação de emergência, mas através de uma vetoração do controle ele conseguiu me levar até a cabeceira da pista. Tá. Mas veja, Jorge, isso é uma situação de emergência, Mayday, 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 tá? Então, o que é? Você pediu vetores e prioridade de pouso em algum lugar, porque você não tem condições plenas de operação. Eu expliquei o controle, a situação, só não solicitei Mayday na hora, entendeu? O tráfego estava tranquilo na região, eu só pedi para ele me vetorar porque eu não tinha condições de navegar pelo painel da aeronave. Ok. Mas isso aí, na real, é um caso típico de emergência. Perdeu as condições de navegação da aeronave. Tá? Continua voando, mas não consegue navegar. Certo, obrigado. Nada. O que mais, gente? O Renan está perguntando aí? Oi. Fato idêntico que aconteceu comigo, ô Lindo. Tava indo para Jundiaí e de repente o painel apagou. Tá? Aí eu tinha controle no ar, eu gritei Mayday, 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 e fui atendido, expliquei Fire Control e que se ele podia me vetorar até a final de Jundiaí, que foi feito e pousei com tranquilidade, sem problema. Ele te vetora, te coloca em condições visuais, daí você pousa. E se for o caso, você pede para ele ir monitorando sua velocidade, porque você perdeu a indicação de velocidade também, né? Sim. Mas aí, como era um voo quase que visual, já estava chegando, eu só não estava encontrando a pista. Aí ele me colocou em condições de ir até a pista, falou, mantenha a proa que está na pista. Aí quando eu cheguei perto da pista que eu consegui ver, eu falei, tudo bem, agora eu já faço o circuito de tráfego sossegado sem problema nenhum. E foi pro pouso. Deixa eu fazer mais um comentário que eu acabei deixando passar, tá? Não sei porquê, se usa muito, voando sobre regra IFR, você recebe uma atualização, voe na proa de Cine, por exemplo, o próprio exemplo que eu coloquei aqui, tá? Então eu não vejo muita diferença ou muita diferenciação entre, do ponto de vista de controle, entre proa e curso ou rumo, tá? No fundo, no meu ponto de vista, voe na proa de não sei o que, se eu estou num IFR, não é proa, é autorizar direto uma posição, é voar no curso, mas usos e costumes se autoriza proa de não sei quanto. Todo mundo sabe que proa coincide com o rumo ou com o curso quando eu não tenho vento, não tenho deriva. Tá? Então, o correto não seria autorizar voa proa não sei o quê, tá? Voe direto para tal lugar ou voe no curso direto para uma posição, tá? Essa confusão entre proa, curso e rumo continua existindo na comunicação aeronáutica. Vocês já devem ter visto isso, né? Autorizada proa de não sei do que. Proa é proa, né? Para o lugar onde está virada a máquina. Pô, só isso. Não garante que você vai chegar na posição, tá? É para onde está virado o nariz.
Tá? Se eu tenho um vento de través, a proa está bem longe de ser o curso ou seu rumo, né? Mas você ouve isso aí direto, autorizado, proa de não sei do que. Em voo instrumento. Não faz o menor sentido. O piloto solicita a proa direta para o VOR. Solicito voar na proa do VOR e tal. Então, proa é isso, tá? Eu aponto para lá e se eu tenho deriva, eu vou mudando. Ele não quer voar na proa, ele quer voar no rumo, né? A questão é somente de fraseologia mesmo. Então, mas isso é um problema que continua existindo na comunicação. E os próprios controladores, APP e centro e não sei quanto e tal, em voos sob regra IFR, continuam autorizando proa. Quando a rigor o sentido é autorizar direto uma posição. Sim, isso acontece mesmo. Tá? É só um comentário aí, o MCA não cuida disso. Tá? Nos próprios exemplos que tem lá no MCA, voo e proa de não sei o quê, voo e proa não sei das quantas. Um comando com uma autorização completa, se existisse, seria algo do tipo voe no rumo tal, com a proa tal, porque você está com vento lateral de tanto. Ou então simplifica, autorizado direto posição tal. Não estou dizendo para o cara voar proa, estou dizendo para ele voar direto para aquela posição. Perfeito, a ideia é essa, simplifica. Tá, não precisa nem explicar nem complicar, tá? Autorizado direto posição tal. Eu acho que o controlador não tem muito como passar rumo, ele tem como passar proa, né? Não, o controlador na tela radar ele tem um rumo direto, ele não tem a proa. Você pega na tela do radar, ele te dá um rumo, não te dá a proa. Afirmo, mas aí você passar... Eu entendi. Mas quando você passa aquele rumo ali, você pode pedir para o piloto, por exemplo, voar naquele rumo, aí ele vai ter que calcular ali, não fica muito difícil numa situação de vetoração para o piloto? Não, veja, vetoração é outra história. Tá? Vetoração é outra história. Tá? Mas a autorização para voar para uma posição, a rigor deve ser direto para a posição ou no rumo da posição, e não proa. Sim, claro. Sim. A ideia aí é no IFR, né? Porque aí tem condição de já mudar lá o fixo, o FMS, pronto, na hora. Basicamente isso é na regra IFR, né? Eu digo assim, porque para mim a única situação que eu vejo eu passar uma proa para um piloto seria sobre vetoração, né? Não, mas olha, na próprio exemplo que eu peguei aqui, eu peguei exemplos lá do MCA, autorizado proa de Cine, eu pus aqui no exemplo. De onde que eu tirei isso aí? Dos exemplos que eles dão lá. Então os controladores continuam falando em regra IFR, tá? Voa proa de Cine, não é proa, isso está incorreto, tá? Mas é usual. Sim, eu entendi o que o senhor falou aí, tá entendido. Quer dizer, a proa aí presume que eu não tenho deriva, né? Se eu voar na proa, eu estou voando no curso, o que nem sempre é verdade. Mas sobre vetoração você passa uma proa, né? Sim, vetoração é proa. Sim. Tá? Agora o cara começa a desviar, você muda a proa. Isso, exatamente, era isso que eu estava questionando. Obrigado. Seu Linton, eu tenho mais uma pergunta aí para o senhor. Diga, Igor. Sobre aquela questão que o senhor estava dando exemplo ali em alguns slides anteriores aí, sobre a questão de contato radar. Eu estava vendo ali, o senhor colocou contato radar para o centro e para aproximação. Aqui na VATSIM, estava conversando com os meus instrutores, tudo, né? Todos eles falaram que o contato radar ele só é usado a partir do momento que a aeronave está sob o radar do controlador. Então, resumindo, no app, no centro, tudo. Sim. Então, a gente costuma falar na decolagem, então, contato radar na decolagem, suba, blá, 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 blá. Ou quando ele está da Unicom e quando está no controle. Então, é contato radar, aos taus da hora, vai via conforme o procedimento lá, e você passa o procedimento para ele. Isso está certo? Ou sempre quando muda de controle você tem que dar contato radar? Não, veja, quando é transferência de um controle para outro, tá, não precisa informar contato radar.
Você já dá a instrução do que ele tem que fazer. Sim, é porque eu perguntei porque estava no próprio exemplo ali, eu fiquei meio confuso, entendeu? Aqui, vamos pegar aqui onde é que está. Centro Brasília transfere. Contato radar, reporte passando 210. Tá? A única instrução aqui é reporte passando 210. Ele vai reportar passando. O contato radar seria aí, nesse exemplo, só uma instrução, uma adição lá que ele dá, né? Não é obrigatório falar contato radar. Não, isso aqui podia tirar. Tá? Você melhorou aqui a coisa, vamos lá. Tá falando da identificação, talvez, né? Se é necessário fazer a identificação de novo na transferência. A rigor não precisa. Pronto, já mudei o exemplo aqui. Isso aqui tá em excesso. Ô Zé. Diga. Achei na MCA 16. 10. 116. 116. 4.4.1.4.2. Resposta pista livre. Português. Report runway vacated. Vacated. Achei na MCA 4.4.1.4.2. Ok, ótimo. Todo mundo ouviu ou não? Beleza, essa daí é a dúvida que eu tava junto com ele, né? Então seria o report runway vacated. Quando o cara tá pro pouso ali. Não, beleza, valeu aí, Emílio. Grande colaboração. Todo mundo sabe que o Emílio é professor de inglês ou não? Não. Se não sabia, ficaram sabendo agora. Oh my God, so just you just talk about this now, so we are going to talk about English. Você não é professor de inglês, pô? Yes, I am, of course. E aí, ó, pronto. It's my profession. Sugestão, qualquer dúvida de inglês, falem com o Emílio. Pronto, ele tá aí sempre, toda hora, controlando Curitiba. Aí sim, hein? Aí, pessoal, que daí o teu pessoal, Linto, que é mais novo, né? A Vatsim tem 10 anos, eu conheço você na Vatsim faz 30, né? Então, Vatsim não tem 10 anos não, Emílio. Então, às vezes eu não sei, pessoal, você está acostumado com a gente ainda, mas como você já me conhece há 30 anos. Agora, só tem uma coisa, eu parei de beber, viu? Porra, que pena, porra. Brincadeira, eu não bebo também. Mas o Emílio está falando de 10 anos, não. A Vatsim foi criada em 2001. E eu, como sou mais velho, eu sou pré-Vatsim. Em 2000 eu estava começando contigo nos treinamentos, se não me engano. Isso, então eu sou da época da Satco. Em 2001, para quem não conhece a história, a origem da Satco, tá, é americana, começou em Chicago isso, tá, e daí a rede foi crescendo, e daí um grupo queria monetarizar alguns serviços. Então houve uma cisão em duas redes. Tá? A Satco virou uma parte Vatsim e outra parte a Ival. Tá? E Vatsim continuou centrada nos Estados Unidos, maior movimento aqui, e Ival, maior movimento na Europa. Tá? E a ideia era começar a prestar serviços pagos. Tá? Isso gerou racha. E esse racha foi no começo de 2001 e em agosto de 2001 se consolidou essa mudança. Tá? E daí você escolhia para que rede ia e eu fui para a Vatsim. Então eu sou pré-Vatsim. Tá? E nunca voei na Ival. Tá? Conheço um bando de gente lá e tal, que voa lá e voa aqui também. E a hora que o Emílio fala em 10 anos, eu estou falando aí mais de 20 anos que eu estou no treinamento, tanto o Vatsim como treinamento profissional de pilotos profissionais. Olinto também é cultura, hein? É história, né?
Então, eu tô falando coisa da época dos dinossauros. Uma boa parte aqui nem tinha nascido ainda. Comecei com ele, o Renan, antes de entrar para Gold, cara. Voando lá em 2000 por aí. Na Pois academia. é, 2001 eu já era avô. Aliás, Olinto, nós nos conhecemos pessoalmente, tá? Uma vez que eu fui na Delta 5 lá com o Rodrigo e outras pessoas da Gold, e até após isso daí nós fomos almoçar ali perto da Delta 5, né? Inclusive foi no dia que tinha um garoto de 11 anos pilotando um Boeing lá. Não sei se você lembra, faz uns 3 anos mais ou menos. Deve fazer mais, viu, Renan? Mas enfim. Não, foi em 2017 mesmo. Ah, é? E o garoto era do ramo ou não? Ó, o menininho não precisava nem de instrução, pô. Com 11 anos pilotando o Boeing dentro da Delta 5. Ah, eu acho que eu sei de quem você está falando. E provavelmente ele tinha copiloto ou não? Não, estava sozinho. Tinha Esse só garoto aquele instrutor lá que de vez em quando falava alguma coisa para ele, mas ele fazia tudo certinho, sabia manusear totalmente o equipamento do Boeing. Esse garoto começou a voar lá, ele não tinha tamanho para ficar sentado na cadeira e chegar lá fora, então ele voava de pé, tá? E eu estou perguntando se ele tinha copiloto, e ele ia lá desde mais cedo ainda. E daí, o pai dele, eles tinham uma família, tinha um amigo, que o cara era comandante da British Airways, Speedbird, né? E algumas vezes ele levou esse cara, ele voava um mês lá, daí tinha um mês de férias, então vinha aqui para o Brasil. E algumas vezes ele levava esse copiloto dele, que era comandante. É muito gozado. Inclusive naquele dia, por acaso, quem tinha levado ele lá era o avô dele, não era o pai, não. Mas tem essas histórias interessantes aí. Tá? Boa, Olinto. Tudo tranquilo, meu querido? Diga, Laércio. Então, só para voltar ali, rapaz, tava tentando arrumar aqui o meu áudio aqui e não conseguia entrar de jeito nenhum, só pela misericórdia. Então, assim, dado todas as informações aí, eu não peguei desde o início, mas o que eu peguei foi bem importante aí. Eu não tenho controlado muito, porque graças a Deus eu estou trabalhando bastante. Eu queria só fazer uma observação com relação à fonia em inglês, né? Eu tenho feito alguns voos aí, mundo afora, até para tentar apurar um pouco do meu fraco inglês, né? E, inclusive, estudei algumas coisas relacionadas à fonia norte-americana, baseado na FAA lá, sabe? Sim. E eles têm uma diferenciação muito gritante com relação à nossa aqui, quando a gente pega documentação para fazer um comparativo, sabe? Isso que você está falando é verdade. É verdade. Então eu fiz uma ressalva lá no começo, tá, que a MCA 116 ela regulamenta a fraseologia, quer dizer, a comunicação aeronáutica no Brasil. Tá? Então ela regulamenta em português, tá, e em inglês no Brasil. Tá? Ele não pretende mudar a fraseologia internacional em inglês. Exato, rapaz, e uma coisa que eu achei interessante, assim, só para deixar aí como um informativo, né? Eu estava lendo um documento recentemente agora aí, e eu não vou lembrar agora, mas tem lugares nos Estados Unidos lá que o delivery vai fazer o cotejamento e o piloto só precisa cotejar o transponder. E ele cotejando o transponder, o delivery já vai entender que ele compreendeu toda a informação que foi repassada. É isso, tá? Então, só reforçando, você disse que não pegou o começo, mas então eu falei disso. Ele regulamenta a comunicação aeronáutica em português no Brasil, tá? Algumas expressões em inglês no Brasil, tá? E em espanhol quando há convênio, tá? Existem convênios entre o Brasil e os países vizinhos aí, tá? Para a operação de aeródromos próximos à divisa, tá? No Paraná, no Rio Grande do Sul, basicamente, e no
Mato Grosso do Sul, tá? Que tem uma conexão ali grande. Então, existem convênios e aí pode-se operar em espanhol também. Tá? Mas é regulamentação de comunicações no Brasil. Tá? Ela não pretende mudar, não pretende nem tem competência, né, para mudar a comunicação, a fraseologia e fonia em inglês. Tá? Mas beleza, bem esclarecido aí. Só para deixar para pontuar isso daí, eu digo, sabe por quê, Olinto? Na questão assim, ó, você vê, ó, a gente está lá fazendo uma leitura às vezes, e se a gente não pontua como você pontuou aí, a gente acaba meio que querendo fazer um contraponto com aquela questão de lá, que em tese aqui, não que não vale, mas vai dar conflito, entendeu? Então, acho que a observação estaria ligada com relação a isso, né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que correm atrás de muitas informações em vários lugares, né? Ô Zé, boa noite, obrigado por mais essa palestra. E o negócio é pegar a MCA 116 e procurar, por intermédio dela, corrigir os erros que a gente provavelmente vinha praticando. Tá. Olha, quem quiser MCA ou procura direto no DCE, baixa, ou então eu coloquei para download no site do treinamento, www.jo.eng.br.